Ok, pessoal, nós vamos agora então analisar um conto, na verdade, de Clarice, que vai nos ajudar a entender melhor as características dela, certo? Esse conto, na verdade, ele é parte integrante de um livro chamado Laços de Família, certo? Então, não estamos aqui analisando o romance A Hora da Estrela ou alguma outra obra da Clarice Lispector como um todo, mas pegando um conto chamado Amor, que é um conto que exemplifica muito bem o estilo original de Clarice Lispector, como costuma funcionar a literatura da Clarice Lispector normalmente. Então, verifiquem comigo, pessoal, no conto chamado Amor, nós temos uma personagem, Ana, que é uma dona de casa. Vejam aqui essa representação do universo aparentemente de uma mulher comum, numa situação também aparentemente comum. Ana é uma dona de casa voltando das compras. Isso nós vamos chamar de situação inicial no conto, tá? Então, começamos dentro dessa situação inicial, rotineira, aparentemente é tudo banal, mas aparentemente, certo? Uma coisa corriqueira. Ana, dona de casa, voltando das compras, andando de bonde. Só que de repente então acontece o quê? Um fato estranho. Um fato estranho que nesse caso aqui vai ser o seguinte. Ana observa pela janela do bonde um cego mascando chicletes. Na verdade, observa a imagem. O cego de olhos abertos não vê. Ri e não ri, ri e não ri, ri e não ri. Alguém poderia se perguntar, e daí? O que tem isso? Ana viu um cego mascando chicletes. Seria outro fato banal? Eu diria não. Esse é o tal fato estranho que aparece ali na tela. O que é o fato estranho? É uma coisa que acontece de repente para a qual a personagem vai atribuir um valor simbólico, um valor metafórico. A personagem vê essa cena do cego mascando chicletes de olhos abertos e não vê, e ela acaba se imaginando ela própria o cego, ou quem sabe considerando que todos nós somos cegos. Eu digo nós, seres humanos. Ou seja, como todos nós fôssemos o cego mascando chicletes. Como assim? Cara, ele está de olhos abertos e não vê. Ri e não ri, ri e não ri. Todos nós, talvez, cegados pela rotina, vivemos sem consciência de que estamos vivendo. Rindo e não rindo, rindo e não rindo, como se estivéssemos numa espécie de piloto automático. Entre alegrias e tristezas da vida, parece que estamos sendo conduzidos sem destino pela vida, sem nenhuma reflexão, sem nenhuma consciência a respeito do significado disso tudo. Nós todos somos cegos mascando chicletes. Isso é uma metáfora. Eu devo dizer a vocês que a Clarice é a rainha das metáforas. As metáforas insólitas, as metáforas estranhas. E essa metáfora, ou seja, essa comparação, essa analogia, essa comparação implícita que a personagem Ana consegue estabelecer entre o cego mascando chicletes e a sua própria humana condição miserável, ou seja, eu, ser humano, não consigo saber por que estou aqui, cego diante da realidade, sem nenhuma consciência a respeito do verdadeiro significado das coisas que me cercam, a personagem então acaba por estabelecer nessa metáfora uma epifania. A epifania nós já conversamos numa aula anterior sobre ela, num vídeo anterior, que a epifania seria aquele momento de revelação, certo? Então aqui a personagem vai acabar tendo, em determinado momento, uma revelação sobre o sentido, ou a falta de sentido aparente de todas as coisas. Ela para refletir sobre isso e ela percebe o quão cega ela é diante da rotina. Pois que a Ana continua no bonde, só que o olhar dela, que tinha parado no cego, deixou a cabeça dela lá atrás também. O bonde segue, o bonde freia, a Ana é projetada para frente e acaba deixando cair uma redezinha com ovos e as suas compras no chão. As pessoas todas olham e riem daquela cena da Ana atrapalhada. A Ana tenta se recompor, de repente, constrangida com aquela cena toda, mas diz o conto que o estrago já estava feito. Ou seja, o cego mascando chicletes deixou marcas profundas na mente da personagem Ana. Ana então tenta se recompor e volta ao movimento do bonde e ela vai acabar depois, sem perceber, passando do ponto. Ela passou do ponto do bonde e do ponto onde deveria descer, da sua casa. Ela tinha naquela noite um jantar que ia ser oferecido para amigos da família e, no entanto, ela se deixou
levar aqui em pensamentos, né? Ela saiu da rotina no momento em que parou para pensar sobre o sentido das coisas. E ela acaba que perde o ponto de descida. Acaba indo parar sem saber como dentro do jardim botânico. E no jardim botânico, imagens também fortes de metáforas vão surgindo para a personagem. Porque os frutos vão despencando das árvores, caindo na velocidade terrível da queda. E se espatifando no chão, certo? Aquilo é uma imagem do caráter transitório, efêmero, vertiginoso da existência. Tipo, quando tu vê, passou, acabou brutalmente, né? Deixou de existir, se espatifou no chão, se fez em mil pedaços. A fragilidade da vida. Na verdade, a personagem Ana está dentro do jardim botânico e ali é a natureza selvagem, certo? Se a casa de Ana representa um universo doméstico, controlado, né, dentro do qual nós estamos diante de uma suposta segurança, um universo artificialmente criado, a casa da gente, no jardim botânico ela está into the wild, ou seja, na natureza selvagem, certo? E ali não existe controle sobre a vida, sobre a passagem do tempo. Na verdade, esse controle que a gente imagina ter sobre as coisas, ele é artificial. Né? Ele não existe. Nós podemos contar o tempo, mas não podemos controlá-lo. Né? Vivemos, mas estamos perecendo, estamos acabando. Né? E a personagem percebe, né, a gravidade dessas coisas, se defronta, né, com a fragilidade da existência nesse momento. Decide tentar voltar desesperadamente à rotina, voltar para casa. E ela então sacode as portas do jardim botânico, lá o portão estava fechado, ela não consegue sair, o porteiro abre para ela, e ela depois volta para casa, e volta para casa de um jeito muito estranho. Né? Porque ela precisa depois abraçar, né, o filho com muita força, chegando até a machucar a criança, enfim. Depois a rotina se restabelece aos poucos, quando do jantar, né, com amigos, e depois à noite, quando o marido vai para a cozinha fazer um café, ela está deitada na cama e de repente ouve um estouro, ela se assusta, o marido vai consolá-la, mas aos poucos as coisas vão voltando à rotina, voltando a uma acomodação, certo? Não é possível ficar refletindo para sempre sobre a nossa existência, é preciso continuar vivendo, certo? Então, a Ana, depois que se acomoda novamente no quarto, ela soprou a flama do dia, quer dizer que ela apaga a luz. E a luz representa simbolicamente, metaforicamente, a consciência. Quando ela apaga a luz, né, acabara-se a vertigem de bondade, diz o conto. Ela parou de ter pena do cego, parou de ter pena de si mesma e da humanidade toda, apagou a luz, apagou a consciência, voltou a dormir e voltou à rotina. Né? Esse estado de dormir e continuarmos aqui vivendo, adormecidos pela anestesia chamada rotina. Essa coisa muito louca que é a rotina, que é uma estratégia incrível da gente enganar a gente mesmo, da gente enganar o tempo, da gente tentar ludibriar a morte como se fôssemos eternos, né? Como se fôssemos eternos, como se a vida toda a gente pudesse continuar repetindo, repetindo, repetindo e repetindo. Vai chegar um dia em que não vai haver repetição. E a rotina é apenas uma mentira que inventamos para nós mesmos para enganarmos a implacável morte. É isso, amigos. Ficamos com essa reflexão aqui de Clarice Lispector, o conto Amor. Voltamos na próxima aula com a Hora da Estrela.